Olá, seja bem-vindo de volta à série Quando Deus Resgata o Inesperado. Se você tem nos acompanhado, certamente assistiu o nosso vídeo anterior, o Convite Inesperado. Ali foi abordado, foi exposto que Deus enviou seu Filho unigênito, o Cristo, seu único Filho, para nos salvar. E Ele nos convida a desfrutarmos de uma vida eterna com Ele e desfrutarmos também do seu amor. Hoje nós daremos um novo passo nesta série, pois o mesmo Deus que nos chama para vivermos eternamente com Ele, Ele nos chama por meio de seu Filho a sentarmos à mesa com Ele e termos um relacionamento íntimo para com Deus e para com Cristo Jesus. Eu me chamo Abner, eu quero convidar você a permanecer nesse vídeo comigo e vamos conversar um pouco sobre a mesa com o inesperado. Há um episódio no Evangelho de Lucas, do capítulo 5, verso 27 ao 32, que eu quero compartilhar com você. Certa vez Jesus estava a passar próximo a uma coletoria de impostos. Naquele exato momento havia um cobrador de imposto chamado Levi sentado naquela coletoria. Jesus, ao passar por ele, diz: "Siga-me." E Levi, deixando tudo, ele começa a seguir a Jesus. Mas antes de continuar, eu quero só abrir um parênteses. Naquela época, um cobrador de imposto não era muito bem visto pela sociedade não, tá, pessoal? O cobrador de imposto era alguém considerado corrupto, porque eles cobravam impostos ultrajantes, eles cobravam além do que se devia, além do necessário. E Levi, em especial, ele tinha um agravante. Ele era um judeu que cobrava imposto do seu próprio povo. Olha, meu Deus, que loucura. Entendem com quem Jesus está chamando, quem Jesus está convidando para segui-lo? E o que acontece? Mais tarde, Levi decide dar uma grande festa, um banquete com Jesus em sua casa. E ele convida seus amigos. E sabe quem eram os amigos de Levi? Outros cobradores de impostos, outros coletores, homens e mulheres que talvez ao olhar da sociedade não eram pessoas bem vistas, eram homens pecadores cheios de falhas e erros. Observação: pecador é aquele que age contra a vontade de Deus, é aquele que não vive de acordo com os ensinamentos de Jesus. Continuando, aquilo causou a revolta em alguns líderes religiosos da época, pessoal, para vocês fazerem ideia, ao ponto de chamarem os discípulos de Jesus e perguntarem: por que vocês comem e bebem com esses pecadores, com esse tipo de gente? Rapaz, que absurdo é esse? Mas isso estava acontecendo. Só que Jesus, ele responde algo que muda tudo. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Algo que fica evidente nessa história é que o Senhor Jesus, ele chama, ele senta-se à mesa e ele quer transformar homens e mulheres como eu e você. Vemos que Jesus, ele chama Levi, um cobrador de imposto, um homem que estava traindo o seu próprio povo, um homem que estava lucrando à custa do seu povo e tudo mais. Só que é interessante nós olharmos para Levi e apontarmos seus erros, mas a pergunta é: os erros de Levi estão expostos e quais são os nossos? Quais são os erros que cometemos, que escondemos de todos? Mas a questão não é qual é o seu erro ou qual é o meu, mas é que Jesus, ele apesar de nossos erros, ele nos convida, ele nos chama, ele quer ter-nos por perto. Jesus, ele nos chama, ele chamou um homem como Levi, ele chamou um homem como eu, ele chama a você que está me assistindo. Ele nos convida a sentarmos com ele à mesa. Levi, no momento que ele foi encontrado com Jesus, ele larga tudo, ele larga a sua coletoria, ele larga a sua função, ele segue porque ele encontrou algo que é muito superior. É muito superior à sua coletoria, é muito superior aos recursos que ele ganhava. É algo que impactou o seu coração, que mudou a sua forma de ver e enxergar ao ponto de ele decidir fazer o seguinte: vou dar um grande banquete para Jesus. E Jesus, ele vai à casa de Levi. E isso é sensacional, porque ele mostra que ele não apenas chama pecadores, mas ele quer se assentar à mesa com eles. Então nós vemos na história que Jesus, ele vai de bom grado, porque ele sabe que na mesa com pecadores é o lugar para se estar. Ele sabe que naquela mesa existem pessoas que necessitam dele, que precisam ser transformadas por ele. Gente como eu, gente como você, pessoas errantes e vacilantes. Pessoas que precisam de Cristo e de Jesus. Sabe por quê? Jesus não estava à procura de um fã-clube de homens e mulheres perfeitos. Não, de maneira alguma, ele nunca quis isso. Ele sempre esteve à procura de homens e mulheres defeituosos. Homens e mulheres que sabiam que eram pecadores e necessitados de Deus. Amigos, entendam que Jesus, ele não nos convida para chegarmos a ele perfeitos. Não, de maneira alguma. Cristo, ele te convida e te chama a vir como você está.
Ele te convida para estar com Ele, deixando claro que Ele que transformará a sua vida. Porque Jesus, Ele nos chama para segui-lo. Ele nos chama para estar à mesa conosco. E acima de tudo, Ele nos convida para sermos transformados por Ele. Quando vemos a história, Jesus, Ele não usa a figura de um médico à toa. Em um hospital, quando nós chegamos, o médico é a pessoa que ela não pode estar enferma. É aquele que vai te receitar. O médico é aquele que vai avaliar você. Então Jesus, ele ao dizer para aqueles líderes religiosos que ele está à mesa, sentado com aqueles pecadores, ele é como o médico e os demais são como os doentes, é porque ele está deixando expresso que todos nós temos uma doença chamada pecado. Todos nós somos seres vacilantes e errantes. Todos nós pecamos contra o Senhor. E ele fala, ei, vocês precisam de um médico, vocês precisam da cura da alma e do coração. E eu sou o remédio, eu sou o médico da sua alma. E Jesus está nos dizendo que na mesa há a cura, na mesa há a transformação. Jesus, ele chama pecadores, ele se senta à mesa com pecadores, porque ele quer transformar pecadores como eu e você. Eu fui transformado pelo Senhor, a mancha do pecado, o desejo pelo pecado, o vacilo, o erro, as falhas eram constantes em minha vida, até o momento em que Jesus entrou e tudo mudou. Eu não cheguei aqui perfeito, não cheguei aqui como homem correto, muito pelo contrário, estou a cada dia galgando em se parecer mais com Jesus e sendo transformado por Ele dia após dia. Ei, venha sem reserva, venha sem máscara, venha como você é, um ser errante e falho. Jesus, ele nos convida para estar com Ele à mesa. Sendo assim, talvez você se sinta deslocado ou fora do lugar. Talvez tudo que eu falei aqui faça total sentido para você e você pare e fale, eu tenho situações na minha vida que eu preciso mudar. E sabe o que é o mais louco? Que talvez você tente e não consegue chegar a lugar algum. Jesus, ele está chamando a você, do jeito que você está, a vir a Ele e a sentar com Ele à mesa. E pode deixar que Ele é um bom médico. Ele cura, transforma vidas e gera nova vida naqueles que o seguem. Você que me assiste, tem lugar na mesa para você. E uma observação, o Jesus que nos chama a sentar à mesa com Ele, Ele também nos convida para caminhar com Ele.